Senhor presidente, deputado Carlos Osório, senhoras e senhores deputados, trago à tribuna nesta tarde tema que foi objeto de uma reunião, uma decisão da ANP tomada na última quarta-feira. Um tema a que este plenário tem se dedicado à exaustiva discussão, debate que já motivou comissão especial e que fez com que houvesse ao país uma demonstração, a partir de um trabalho dessa Casa Legislativa, muito bem conduzido pelo deputado Luiz Paulo e pelo deputado André Siciliano na liderança, demonstrando que sucessivamente o Rio de Janeiro, o Estado e os municípios produtores de petróleo vêm sendo prejudicados por manobras que visam aumentar o lucro de petroleiras, como Petrobras, com o pagamento de menos imposto, de menos indenização ao Estado e aos municípios. Desde a utilização para a fixação, ao invés do preço do petróleo Brent, a uma cesta, a vinculação a uma cesta que dá um preço menor para o recolhimento de menos impostos, de uma indenização a menor, menos royalties para o nosso Estado e para os nossos municípios. Há um consenso entre todos nós da necessidade de revitalização dos campos maduros. Todos os esforços feitos no sentido da recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro têm como pilar principal a economia do petróleo, a produção dos campos maduros, pois esta é que dá um impulso à arrecadação do Estado e dos municípios. Sabemos claramente, a partir do debate estabelecido nesse Parlamento, a diferença entre a indenização no campo de pós-sal e a indenização nos campos de pré-sal. E a partir da receita futura de campos de pós-sal é que se estabeleceu o processo de recuperação econômica e financeira do Estado e, consequentemente, dos nossos municípios, que vivem mergulhados a uma crise. Então, requalificar os campos maduros é uma necessidade. Agora, a simples redução da alíquota de 10% para 5% não é um remédio para a economia fluminense. Até porque é preciso que a gente coloque com clareza que reduzir de 10 para 5 é reduzir em 50% a receita com royalties do petróleo do Estado e dos municípios no patamar. No rascunho da Agência Nacional de Petróleo, fala dessa redução a partir da curva de produção estabelecida, ou seja, no excedente. O nosso problema é um controle do que é produção dentro da curva, daquilo que é produção excedente, visto que nós já comprovamos aqui, não existe controle algum. As operadoras é que informam à agência o quantitativo da produção de cada poço para a tributação. Então, nós precisamos partir da criação de um mecanismo de controle, da exigência de um mecanismo de controle da própria ANP nesse programa de incentivo.
Nós precisamos perguntar por que estados e municípios têm que pagar a conta da requalificação. Onde entra a União nessa conta da requalificação? Como podemos equacionar isso? Não podemos permitir que recaia apenas sobre os ombros dos municípios e do Estado esta conta. Alguns critérios serão estabelecidos. Algumas exigências serão feitas para a apresentação. O plano de investimento, o tempo de recuperação, a capacidade de produção a partir da recuperação. Esses critérios precisam ser objetivos e claros. Porque nessa relação, a gente aprendeu ao longo desses 25 anos, quando o Estado e o município se preocupou única e exclusivamente com aquilo que entrava no caixa, sem se preocupar em saber como aquele recurso chegava ao caixa, ou se aquele recurso que chegava ao caixa era exatamente o devido, nós precisamos sair desse processo com lições. Nós aqui criamos uma comissão especial em defesa do pós-sal. Que o pós-sal é um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios fluminenses. Não podemos permitir que ele seja maculado pelo processo do pré-sal. Os contratos do pré-sal obedecem a uma nova lógica, a uma nova determinação. Percebemos da parte do governo federal um incentivo ao pré-sal porque o seu lucro é maior. Mas não podemos aceitar que a sanha de lucro do governo federal venha trazer prejuízo para os estados e municípios. Não podemos permitir que o pré-sal signifique, com a desativação dos campos do pós-sal, o seu abandono, o seu sucateamento dos campos maduros, que isso seja explorado de baixo para cima e pós-sal seja operado como pós-sal, trazendo prejuízo aos estados e municípios. Tudo isso nos traz uma necessidade de fiscalização, de efetivo controle. O Estado passa por um momento político grave, deputado Carlos Osório, de fragilidade. E nesse campo de fragilidade, onde o governo do Estado pouco se importa com essa questão, é verdade, torna-se um território fértil para que ações sejam desenvolvidas sem levar em consideração a vontade e o desejo do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, nossa responsabilidade enquanto parlamento, ela se redobra nesse momento. Cabe a este parlamento ser o fórum desse debate, puxar essa discussão, atrair os municípios, atrair a ANP, o governo federal e o governo do Estado, para que formulemos um processo que seja bom para as empresas, bom para os municípios, bom para o Estado do Rio de Janeiro, bom para a Petrobras, bom para a ANP. Esse processo não pode ser bom apenas para um lado. Todos temos que ganhar. E nós só conseguiremos isso a partir da ampliação do debate, a partir da ampliação da discussão. Eu acho louvável a iniciativa da Prefeitura de Macaé, através do seu prefeito liderando o processo com a campanha menos royalties, mais emprego. Entendo que isso é um reflexo direto na economia da cidade de Macaé, mas nós temos que ter uma visão de Estado. E na visão de Estado, nós temos que ter a preocupação com a garantia da arrecadação presente e futura dos demais municípios da Bacia de Campos e também, e principalmente, do Estado do Rio de Janeiro, que tem um plano de recuperação baseado na economia do petróleo. Então, deixar correr frouxo e
a ANP impor uma redução de 10 para 5 no excedente da curva de produção é extremamente temerário, sem definir o que é limite da curva de produção e quais os critérios para a recuperação. Por essa razão, nós estamos convocando, através da Frente Parlamentar em Defesa do Pós-Sal, um debate nesse Parlamento para que possamos nos aprofundar. Talvez sejamos reunidos na próxima segunda-feira, está dependendo do edital a ser publicado, convocando a ANP, para que a gente discuta ainda no rascunho, para depois não chorar sobre o leite derramado. Antecipar esse debate é uma exigência. Muito obrigado.